E aí galera, beleza? Cá estamos nós para mais um videozinho e dessa vez falando sobre o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que tuitou recentemente falando que o ministro da Educação estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia humanas. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. Bom, muita gente já falou sobre isso. O vídeo do Leon e da Nilce no Cadê a Chave eu achei muito bom. O vídeo do Bruno, do Luftballon, também muito bom. Vou deixar eles aqui na descrição. E vou dar aqui o meu pitaco sobre essa situação, uma vez que eu sou formado em Ciências Humanas, sou formado em História e dou aula de Sociologia também, certo? E para além disso, Filosofia, Sociologia, as disciplinas de Ciências Humanas, para mim sempre foram extremamente importantes, não só elas, obviamente, mas sempre estiveram ali como minhas disciplinas prediletas, talvez, embora eu tivesse uma relação tranquila com as de exatas também. Só um minutinho. Eu tive que fechar a janela porque estão lavando a calçada e daí vai fazer barulho. Talvez fique um pouco mais escuro, mas enfim. De qualquer forma, o nosso presidente fez esse tweet aí falando das ciências humanas e eu resolvi dar o meu pitaco então sobre essa notícia, sobre esse tweet aí do nosso presidente. Primeira coisa pra gente ver, né? Nesse tweet aqui, ele tá falando que vai descentralizar os investimentos em faculdades de filosofia e sociologia. Descentralizar de onde? Onde que está centralizado esse investimento, esse dinheiro? E outra, os investimentos em sociologia e filosofia no nosso mundo universitário são minúsculos. O CNPq investe 1,4% do seu dinheiro nisso. Eu penso algumas coisas sobre isso então, que talvez esse tweet seja mais uma intenção de provocar um desvio de atenção, certo? Das pessoas, porque, por exemplo, saiu recentemente uma notícia na Folha falando que o governo pretendia gastar uma nota em emendas parlamentares, né, prometendo uma grana em emendas parlamentares para aqueles parlamentares que aprovassem a reforma da Previdência. Ou seja, o governo fazendo justamente aquilo que ele falou que não ia fazer, né? Subiu no poder falando que tem que acabar esse toma lá da cá, não sei o quê. Pois é, me parece que esse governo estava fazendo coisas que ele disse que não ia fazer esses tweets, esses comentários polêmicos em termos ideológicos, talvez sirva para desviar a atenção da galera. Eu acredito que pode ser isso de alguma forma. Mas, mesmo que a intenção principal seja desviar as atenções, esse tweet ele expõe um posicionamento do presidente, expõe um posicionamento do governante, que é o posicionamento de que áreas como sociologia e filosofia das ciências humanas não são tão importantes para a sociedade como outras áreas como a veterinária, engenharia e medicina. Sem dúvida, veterinária, engenharia e medicina são áreas importantíssimas para a nossa sociedade. Jamais discordarei disso. A questão é, sociologia e filosofia não são, ou melhor, essas áreas não trazem um retorno imediato ao contribuinte. O que seria esse retorno imediato? O que é o retorno que está sendo esperado? Pensando na sociedade em que a gente vive, uma sociedade capitalista, vamos entender que esse retorno é retorno econômico. Então, veterinária, engenharia e medicina, por exemplo, trariam um retorno econômico ao contribuinte ou um retorno de qualidade de vida, enquanto sociologia e filosofia não. A sociologia, ela instrumentaliza a gente para tentar compreender um pouco melhor as dinâmicas sociais. Como que o ser humano se relaciona, ele enquanto indivíduo, com o restante da sociedade, com os outros seres humanos, envolvendo aí as instituições em que a gente está inserido, como família, escola, igreja, o próprio ente estatal, né? Como que isso afeta a gente, como que a gente afeta isso. Pensar como que as pessoas se relacionam entre si. Será que não tem nenhum retorno que isso pode trazer para a sociedade? Mesmo econômico. Vamos pensar como é que funciona o algoritmo, por exemplo, do YouTube aqui.
que ele leva em conta para organizar tanto a distribuição de conteúdo quanto para organizar a distribuição de publicidade, que é o que gera uma grana para a Google? Não leva em conta as ações das pessoas, como que os indivíduos se comportam em determinados lugares. Por exemplo, no meu canal aqui eu tenho dentro do meu Analytics o tipo de pessoa que acompanha o meu conteúdo, a faixa etária, o gênero, se é masculino, se é feminino, a localidade onde essa pessoa está, qual é o tipo de aparelho que ela está utilizando para ver os meus vídeos. Tudo isso a Google organiza estrategicamente para conseguir lucrar em cima e para manter as pessoas dentro da plataforma. Então, entender como a sociedade se organiza, entender como são as práticas sociais, será que não pode trazer para a gente também lucro? Será que não pode trazer para a sociedade dinheiro, se é esse o retorno imediato que estamos pensando aí? Mas para além disso, usei o exemplo da Google, que é uma empresa privada, mas vamos pensar no Estado, né? Vamos pensar no ente estatal. O Estado tem uma série de problemas para resolver. Muitos desses problemas de âmbito social, certo? É fome, é pobreza, é gente sem ter acesso à educação, sem ter acesso à moradia, sem ter acesso à saúde. Quem que vai fazer a análise dessa situação para tentar entender as causas desses problemas? Pois é, são as pessoas que estudam a sociedade. E veja bem, quanto melhor é estudado essas causas, mais provável que a gente encontre a solução para esses problemas. E se o Estado investe, por exemplo, o seu dinheiro pontualmente na causa do problema, ele não precisa ficar gastando dinheiro em lugares equivocados. Então, mesmo na economia, dentro do Estado, essas análises sociais são extremamente importantes para resolver os problemas sociais que o Estado traz. Então, será que essas disciplinas aí não trazem nenhum retorno imediato ao contribuinte? Além disso, perceber essas questões sociais, as demandas sociais, o comportamento social, possibilita que a gente gere novas ferramentas para satisfazer essas demandas. Por exemplo, a Google tem investido em ferramentas que controlam, por exemplo, o Parkinson, certo? A engenharia atrelada à análise social das demandas sociais para sanar aí determinados problemas sociais que fazem com que novas pessoas sejam inseridas na sociedade, participem da dinâmica. Então, será que esse estudo da sociedade não tem nenhuma contribuição imediata, não é tão importante na nossa sociedade? A filosofia, por outro lado, é onde a gente discute questões como ética, ou seja, quais os comportamentos que na sociedade nós vamos valorar como bons ou ruins. Ou então também a gente discute estética, aquilo que é belo e aquilo que é feio. Isso é um padrão organizado, pontual, dado de cima para baixo? Ou isso é uma construção social? Como que isso afeta a nossa sociedade? Eu tenho certeza que você que está assistindo aí já se perguntou se você é uma pessoa bonita ou se você é uma pessoa feia. Se você se olha no espelho e fala, estou me achando bonito, estou me achando feio. Essas questões, será que não tem impacto nenhum na vida das pessoas? Será que pensar sobre isso não é uma coisa importante? Isso falando de estética. Além disso, a filosofia ela traz também questões sobre a política, e esse ponto a gente vai deixar para conversar sobre depois, e também sobre a epistemologia, ou seja, como é formado o pensamento, como que é formado o nosso raciocínio, como que a busca da verdade acontece. E é esse pensamento que a longo prazo foi gerando o que a gente tem hoje como a ciência, que desenvolve aí, a gente descobriu aí, conseguiu registrar uma imagem de buraco negro. Isso é um avanço de um pensamento que começou ali na filosofia e que ainda hoje gera inovações, gera novas produções, tanto tecnológicas quanto de pensamento, certo? Então será que essas áreas do conhecimento não trazem retorno para o contribuinte? Devem ser diminuídos os investimentos nessa área porque elas não são de tanta importância para a nossa sociedade? Pensando em toda essa situação, primeiro que o investimento nas áreas de humanas dentro da nossa sociedade é baixíssimo, né? No orçamento é 1,4%, não tem um peso, então não seria um investimento que atira daqui, coloca em outros lugares e vai melhorar a situação de uma maneira drástica. Segundo, acredito eu que a gente consegue perceber sim os efeitos imediatos dessas áreas dentro da nossa sociedade, e são efeitos importantes. Isso me faz pensar, então, qual o motivo real dessa vontade de
diminuir o investimento nas ciências humanas. Econômico, não faz o menor sentido ser. A ideia de que isso não traz benefício para a sociedade também não faz nenhum sentido. Agora, o que faz sentido? Penso eu que é a questão ideológica que está por trás dessas disciplinas. Não que essas disciplinas tenham em si cargas ideológicas específicas, mas elas trabalham inevitavelmente, tanto a filosofia quanto a sociologia, com o pensamento crítico. Dentro dessas disciplinas, dentro desses ramos do saber, as pessoas passam a questionar a própria realidade. Passam a questionar o mundo em que vivem. Passam a perceber que a sociedade não precisa ser do jeito que é. Que a vida não precisa ser do jeito que é. Que as coisas não precisam ser da forma como são, até porque não foram sempre assim. Ou seja, a sociedade é dinâmica. As coisas podem mudar. Se as coisas podem mudar, perceber isso, que as coisas podem mudar, possibilita que o indivíduo, que as pessoas questionem a realidade e busquem essa mudança. E muitas vezes essa mudança significa criticar o governo que está no poder. Significa criticar quem comanda a sociedade. É só ver o que aconteceu com o governo Dilma. Se a galera não criticasse, se a galera achasse que as coisas são como são e não devem ser criticadas, jamais ia ter aquela mudança política que teve. É claro que a situação é mais profunda, né? Existem atores econômicos e sociais, instituições interessadas nesse movimento, mas de qualquer forma, a crítica social esteve presente naqueles momentos. Agora, essa crítica é interessante para um governo de teor autoritário? Essa crítica é interessante para um governo que flerta com regimes que censuraram, que perseguiram e que mataram seus opositores? Pessoas que criticam a sociedade não são interessantes a nenhum governo ou governante que não preza pela democracia, porque democracia é isso. Democracia é você lidar com o diferente, é tolerar os pensamentos diferentes e ir para o debate. Como a gente viu, o nosso atual presidente não ganhou a eleição debatendo muito. Então, o pensamento crítico, ele não é algo bom para quem não consegue defender suas ideias por meio do argumento. O pensamento crítico não é bom para quem fala uma coisa, na outra hora faz outra, porque ele não consegue se defender das críticas. E tudo bem, você pode até vir me falar que, não, mas olha, essas áreas aí de sociologia, de filosofia, dentro das universidades, elas são totalmente controladas pela ala da esquerda, que é a oposição ao governo. Essas áreas só têm oposição ao governo, a galera só sabe criticar, é só esquerda, é doutrinação. Olha, eu sou formado numa universidade estadual em História, certo? Em Humanas. De fato, a gente estuda muitos autores de tendência ideológica mais à esquerda. Muitos autores. Porém, isso não significa que nós estudamos apenas esses autores, certo? A gente estuda também autores com pensamento à direita, ok? E outra, dentro da própria universidade existem movimentos de ambas as correntes ideológicas. Inclusive dentro das ciências humanas. Tem uma galera que vai para uma vertente mais à direita, uma galera que vai para uma vertente mais à esquerda. Existem extremos de ambos os lados. Existe uma galera que procura fazer uma articulação um pouco mais no centro. Mas pensar que o meio das ciências humanas na universidade ele é homogêneo é pensar muito pequeno. É não ter noção de como que a coisa funciona de fato. A questão é, galera, esse tipo de posicionamento do nosso presidente, ele é o posicionamento justamente de alguém que não é capacitado para lidar com as críticas. De alguém que dentro do seu pensamento não aceita o contraditório. De alguém que de fato não é preparado para lidar com o governo de maneira democrática. Que não percebe o funcionamento da sociedade nos seus mais diversos âmbitos. Alguém que fala que faculdade de filosofia e sociologia não retornam ao contribuinte, é alguém que, embora esteja dentro da política, não consegue entender ao certo
como que a política funciona. Porque se tem uma coisa que está dentro da política, é sociologia e filosofia. Mas, talvez não seja interessante para um comandante da nação, né? Um capitão, né? Talvez não seja interessante para um comandante da nação que os seus comandados conheçam a filosofia e a sociologia. Talvez não seja interessante para um comandante da nação que as pessoas pensem que as coisas podem ser diferentes do que são. Que as pessoas se entendam como sujeitos ativos da realidade e não só passivos que aceitam o que vem de cima para baixo e ficam de boa. Não sei, só estou especulando aqui, não sei. E você, o que você acha dessa notícia? O que você tem a contribuir para esse debate? Me diz aí. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!